Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados aí para mais um vídeo focado no concurso de Guabiruba? Esse será o primeiro na parte de legislação. E se tiver bastante gente assistindo, comentando, farei outros também focados para essa banca, pelo menos mais dois aí do estatuto. E ainda tem interesse na lei orgânica, temos também o plano de carreira. Vou fazer uma revisão antes da prova. Então, bora lá começar a série com o Estatuto dos Servidores, que é aquilo que são as regras. Quais são os direitos e deveres de você, futuro servidor, de você que está estudando e não para aí de focar no conteúdo da banca. Crie sua rotina, mantenha seus estudos e vamos que vamos então para o nosso primeiro vídeo aí desse tema. Bom, o Estatuto, lembrando, é a regra, né? É a regra de como funciona, como funcionará, quais são seus deveres, como funciona aí, né, o regime jurídico dos servidores. Então é uma lei bem importante e que nós vamos começar a discutir na aula de hoje. E depois temos o plano de carreira, que vai comentar a evolução funcional do servidor de uma classe para outra, bem como os níveis. Então vai ser bem interessante e vocês vão ter uma boa noção aí do que vocês podem ter aí com futuros servidores de Guabiruba. Primeiro, o estatuto começa trazendo informações gerais, né? O que é cargo público? Conjunto de atribuições e responsabilidades, vinculado aos órgãos previstos na estrutura administrativa, criado por lei com denominação própria, número certo, vencimento pago pelo cofre público, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, o cargo público é um cargo que foi criado por uma lei para uma secretaria com uma denominação com salário previsto, né, pago pelo poder público. Lembrando que tem cargos efetivos, né, e pode também ter alguns cargos em comissão. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, natos e naturalizados, assim como os estrangeiros, né? E lembrando que os cargos também serão agrupados em quadros contendo a sua respectiva descrição, a lei de criação ou transformação e obedecerá ao plano de classificação previsto nas leis, tá? E quais são os requisitos para o provimento? Então, para você assumir no concurso público, você tem que ter nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Então, você tem que atender a essas exigências. Não é à toa que você tem que encaminhar uma certidão, né, de quitação eleitoral. E nível de escolaridade exigido. Então, se o cargo é de nível médio, você tem que comprovar, né? Você vai ter que entregar isso no RH na data antes da sua admissão. A idade mínima de 18 anos. E os estrangeiros também poderão aí, né, atendendo os requisitos, prestar o concurso público. Lembrando que é assegurado às pessoas portadoras de deficiência até 5% das vagas do concurso. E quais são as formas de provimento do cargo público? Nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento e disponibilidade. Vamos estudar cada uma delas aí de forma resumida. Primeiro, a nomeação, que é o clássico, né? Você será nomeado em caráter efetivo, se Deus quiser, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou carreira. Então, são os cargos de carreira. Você vai ser aprovado no concurso e vai ser chamado em breve, que assim seja, né? E passando no concurso público entre os primeiros, estando na lista de classificação, ou às vezes, né, cadastro de reserva, seja chamado aí pela necessidade, você vai ser aí nomeado em caráter efetivo. Temos os cargos em comissão, que são aqueles cargos políticos, né? Que são na condição de interino, para cargos comissionados. Esses não têm direito à estabilidade. Eles são de livre nomeação, podem ser exonerados quando bem entender aí o Poder Executivo Municipal. A nomeação do servidor público para cargo de provimento e comissão determina no ato da posse seu afastamento do cargo efetivo, de que for titular. Então, tem situações, né, que o efetivo é também nomeado no cargo em comissão. Pode acontecer, né? Em algumas situações você ser chamado. E aí você tem que se afastar, né? Tem que se afastar. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado efetivo depende do que? Da aprovação de concurso público. Ou vai ser um concurso de provas ou de provas de títulos, né?
Então, tem que ter o concurso público. Lembrando que, assim como na maioria dos municípios, o concurso tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, no geral, é 2 mais 2, são 4 anos para você ser chamado. E não pode abrir um concurso enquanto houver um edital valendo. Ou seja, você vai fazer esse concurso. Não pode, né, o outro prefeito, vamos supor que mude de gestão, fazer um novo concurso se esse edital estiver valendo ainda. Então ele pode valer aí por 2 mais 2 anos. Enquanto ele estiver em vigência, não pode haver outro concurso para o mesmo cargo, tá? Que está nesse concurso atual. Bom, depois que for aprovado, passou aí entre os primeiros, foi chamado, né? E aí nós temos a posse. A posse dar-se-á pela assinatura do termo de posse, no qual deverão ter as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, e não poderão ser alterados unilateralmente. Tudo tem que ser na forma da lei, né? E a posse, anotem aí, ela vai acontecer no prazo de 15 dias contados, então, do termo, né? Então, a posse vai acontecer 15 dias depois da publicação do ato de provimento. E a posse dependerá também, né, de uma prévia inspeção médica oficial. Como que costuma acontecer? Eles vão te chamar, né, ou vão ligar para você que saiu seu nome de diário oficial e vão pedir para que você compareça, né? Então, quando você comparecer no prazo de um mês, você vai lá, vai receber as documentações que você tem que fazer. Então, tirar as certidões, preencher declaração por exemplo, de bens. E também já vou recomendar que você faça a inspeção médica, né? Vão marcar um horário para você na inspeção médica de saúde. É bem comum. Não é à toa que depende. Então, se uma pessoa, por exemplo, se inscrever para o cargo de auxiliar de limpeza e a pessoa não tem condições de trabalho, ela pode ser reprovada, tá? Ela pode ser reprovada. Então, a pessoa está afastada, está aposentada por invalidez e quer entrar num cargo que faça força, por exemplo, né? Não tem como, tá? Não tem como. Infelizmente, teria que recorrer na justiça. São competentes para dar posse o prefeito municipal, ao chefe dos órgãos que lhe forem diretamente subordinados, o secretário de cada órgão aos respectivos servidores. Então, nesse município, os secretários de cada órgão podem também dar posse, e o dirigente superior aos servidores da fundação públicas e autarquias mantida pelo município. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições. Então, quando você estiver em exercício, você vai estar no efetivo desempenho das suas atribuições do seu cargo público ou de função gratificada. É de 15 dias, ó, anotem esse prazo também, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício. Então, você tomou posse, você tem 15 dias para começar a trabalhar, se não, né, é dado que você fugiu, né? Que você não vai comparecer, que você não tem interesse. E aí você será exonerado. Então, será exonerado o exercício, será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto. Então, você não apareceu 15 dias depois da posse, você será exonerado, né? E ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os documentos e elementos necessários ao seu assentamento individual. No geral, eles já pedem antes. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício serão registrados sempre no assentamento individual. Então, sempre que houver, né, uma mudança de setor, tudo será registrado, né, no assentamento individual, que são as informações hoje da carteira de trabalho, que você consegue ver lá no próprio portal do servidor. Importante que você, depois, então, que foi aprovado, tomou posse, iniciou o exercício, você vai ter uma avaliação do seu estágio probatório. Isso mesmo. Então, durante o período de 3 anos, os novos servidores efetivos aí ficam no período de avaliação. E o que é cobrado? Quais são os requisitos básicos aí do estágio probatório? Analisar a sua idoneidade moral, a sua assiduidade e pontualidade, a sua disciplina e a sua eficiência, né? Podemos dizer que é o IADE. Idoneidade, assiduidade, disciplina e eficiência. São os 4 quesitos analisados
por esse município no estágio probatório. Cada município tem algumas regras diferentes, né? Importante lembrar que eu já vi sendo cobrado, né? Nesse caso, os requisitos básicos: idoneidade, assiduidade, disciplina e eficiência. Durante o período do estágio probatório, o servidor passará por avaliação, a qual examinará sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Se a avaliação for contrária à permanência, será instaurado o procedimento regular de exoneração e, se estável, reconduzido ao cargo anterior. Então, se for concluído que o servidor não é capaz, será instaurado um procedimento de exoneração, né? Todo um processo. Mas como funciona isso? Olha só. Se o parecer for contrário à permanência do servidor, o mesmo terá 10 dias para apresentar sua defesa. São 10 dias para apresentar sua defesa. Isso é obrigatório. A comissão permanente de estágios. Então, tem uma comissão permanente que é composta por 3 membros, sendo 2 servidores efetivos e 1 membro do sindicato. Então, depois que saiu essa avaliação, a comissão permanente de estágio probatório, e ela é composta por 3 membros, 2 servidores e 1 membro do sindicato, você vai ter 10 dias aí para se defender para o sindicato. Os critérios de avaliação de desempenho para fim de aprovação no estágio e do processo de exoneração serão estabelecidos em regulamento específico. O servidor aprovado em estágio probatório receberá título declaratório da sua estabilidade. E aí, depois de 3 anos, você realmente agora adquire a estabilidade, então, né? Estabilidade no setor público. E não suspendem o estágio probatório. O que não suspende o estágio probatório? Participação em programa de treinamento instituído para ministrar palestras, conferências similares, quando autorizado. A participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei. Então, vamos supor que você é obrigado a defender seu país e prestar o serviço militar. Nesse caso, não suspenderá o estágio probatório. E olha só que interessante, normalmente em outros municípios suspende, mas nesse município não suspende. As licenças para tratamento de saúde de até 15 dias. Então, até 15 dias não vai suspender o seu estágio probatório, o período do estágio. Para tratamento em caso de acidente ou moléstias adquiridas em serviço, pelo período de até 120 dias por uma única vez. Então, em um acidente, por 120 dias, uma única vez, não vai ser suspenso o seu estágio probatório. A participação em competição esportiva oficial, quando convocado pelo município por até 15 dias. Então, vamos supor que você é servidor e você joga vôlei pelo time oficial do município de Bombinhas. Uma competição de 15 dias não vai suspender o seu estágio probatório. E as férias, né? Você pode tirar férias tranquilo, que isso conta com o prazo do estágio probatório. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo vai adquirir a estabilidade ao completar os 3 anos. E o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou um processo administrativo disciplinar, que nós vamos conversar aí no futuro. Uma outra possibilidade de provimento na área pública é a reversão. É quando você se aposentou e você vai retornar, né? Retornar ao serviço. Por quê? Olha só, é o retorno do servidor aposentado insubsistente os motivos determinantes da sua aposentadoria. Então imagina que você que tem um conhecido na prefeitura que foi aposentado por invalidez, porém os motivos que foi declarada sua aposentadoria eram falsos. Ele está trabalhando em outro lugar, fazendo a mesma coisa. Então ele pode ter a reversão, né, determinada pela administração pública. Olha, você se aposentou por isso, mas você está fazendo essa atividade em outro local. Então vai ter a reversão. E no interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando na atividade, a aposentadoria tenha sido em 5 anos anteriores à solicitação e haja cargo vago, né? E a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante da sua transformação. Já a reintegração é a reinvestidura
o servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial. Então, vamos supor que, que o funcionário brigou com todo mundo na Secretaria de Obras. E o secretário de Obras resolveu aí, né, abrir um PAD para demitir o funcionário. E o funcionário resolveu entrar na justiça. Então ele foi demitido, a prefeitura demitiu, porém ele entrou na justiça, né, ou no Ministério Público, com todos os seus direitos. E foi determinado que ele voltasse à atividade. Nesse caso, nós teremos a reintegração. Ele vai ser reinvestido no cargo que ele ocupava, né, porque foi invalidada a sua demissão. Tá bom? Já a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo que ele ocupava. O que acontece? Isso é bem comum, né, e é interessante quando tem. Imagina que você passou, tá, em outra prefeitura. E aí, você já era estável no município. Você pode, né, se o estatuto permitir, a lei orgânica, se você for para outro município e for inabilitado, reprovado no estágio probatório, você pode pedir a recondução na antiga prefeitura. Isso mesmo, né? Isso mesmo, isso é possível, é permitido. Então, a recondução retorna no servidor estável quando ele, né, foi inabilitado em estágio probatório a outro cargo ou reintegrado do anteriormente ocupante, né? Então, isso é possível, né, essa situação. E a vacância é quando o cargo fica livre, né? O cargo fica livre na administração pública no caso de exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, falecimento e posse em outro cargo inacumulável. Temos também a remoção. A remoção é quando, né, dentro do mesmo quadro, desloca-se um servidor de uma área para outra. Então, você é removido de uma secretaria para outra. Você é técnico administrativo, vai da saúde para a educação, vai do obras para saúde. Lembrando que essa remoção ela pode acontecer conforme o estatuto, a pedido, desde que respeitada a conveniência da administração e a lotação de destino, ou de ofício, no interesse da administração pública, então feito pela administração de ofício, ou por permuta, né, troca de servidores, né, troca de servidores em cargos idênticos. Bom, esse era o vídeo inicial. A parte inicial do estatuto, teremos outros vídeos focados em Guabiruba. Então, enquanto isso, mantenham o foco, sigam estudando e qualquer dúvida, fico à disposição. Um forte abraço e até a próxima!